Governo Lula. Durante os 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que abrangeram o período de 2003 a 2010, o Brasil testemunhou mudanças significativas em diversas áreas, incluindo economia, questões sociais e relações internacionais. No campo econômico, o governo de Lula adotou uma política inclusiva, que se destacou por programas sociais, como o Bolsa Família, que tiveram um impacto notável na redução da pobreza e da desigualdade. O Brasil experimentou um notável crescimento econômico durante esse período, impulsionado pelo impacto das commodities e pelo aumento das exportações. Além disso, o presidente Lula conseguiu manter a estabilidade monetária, controlando a inflação e fortalecendo a moeda brasileira, o real. No que diz respeito às questões sociais, o governo Lula priorizou a redução da pobreza, investindo em programas sociais como o Bolsa Família. Houve também um foco significativo em melhorias na educação e na saúde, com investimentos que visam aprimorar o acesso e a qualidade desses serviços. O período viu o fortalecimento da classe média no Brasil, impactando positivamente a sociedade. Em termos de relações internacionais, o governo Lula adotou uma política externa ativa e independente. O Brasil fortaleceu relações com outros países em desenvolvimento, como parte da BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, o Brasil desempenhou um papel de mediador em crises internacionais, como a questão nuclear no Irã. Lula também apoiou a integração regional na América do Sul, promovendo a cooperação e a harmonia com os países vizinhos. Entretanto, seu governo também enfrentou desafios significativos, que lançaram uma sombra sobre sua administração, como o escândalo da corrupção, notavelmente o Mensalão, que envolveu membros do Partido dos Trabalhadores, PT. Ele deu ali em linhas gerais o que mais tarde a gente descobriria que não era um caso isolado. Era quase que uma política de governo, né? Você loteava os cargos na administração federal para arrecadar dinheiro para os partidos que faziam parte dessa base de sustentação do governo. E aí veio a entrevista, a famosa entrevista do Roberto Jefferson, onde ele conta que isso era uma prática de governo e chama isso de mensalão. Daí em diante, se descobriu que essa estrutura envolvia vários partidos e envolvia o próprio PT nessa tentativa de perpetuação no poder. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não, seja aliado ou da oposição. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Em resumo, os 2 mandatos do presidente Lula foram caracterizados por um período de crescimento econômico, redução da pobreza, políticas sociais inclusivas e uma política externa ativa. Essas realizações consolidaram a popularidade de Lula e o deixaram um legado significativo tanto no cenário doméstico quanto ao internacional. O governo de Dilma Rousseff, que abrangeu o período de 2011 a 2016, foi um capítulo importante na história política do Brasil. Em termos econômicos, o seu mandato foi desafiador. O país enfrentou desaceleração do crescimento econômico, inflação alta e um aumento no desemprego. Em resposta a essas dificuldades, o governo implementou políticas de estímulo econômico, como a redução das taxas de juros, a expansão do crédito e programas de investimento em infraestrutura. No entanto, essas medidas não conseguiram resolver completamente os problemas econômicos. E muitos críticos argumentaram que a gestão econômica foi inadequada, resultando em uma recessão econômica. No campo das questões sociais, o governo da Dilma Rousseff continuou com programas importantes,
que visavam combater a pobreza e reduzir as desigualdades. Além disso, houve investimentos em educação e saúde, destacando-se o programa Mais Médicos, que buscou melhorar o acesso aos cuidados de saúde, especialmente em áreas remotas do país. No entanto, o governo enfrentou críticas significativas em relação à corrupção e má gestão de recursos públicos, com o escândalo de corrupção na Petrobras sendo um dos mais notórios. No âmbito das relações internacionais, o governo de Dilma manteve relações diplomáticas com diversas nações, buscando fortalecer os laços comerciais e políticos do Brasil no cenário internacional. O governo também demonstrou preocupação com questões globais, com as mudanças climáticas, e sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+20, em 2012. No entanto, as relações com os Estados Unidos ficaram tensas após as revelações de espionagem por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o que levou ao cancelamento da visita do Estado de Dilma a Washington. Em resumo, o governo de Dilma Rousseff foi caracterizado por desafios econômicos significativos e também por avanços e críticas em relação às políticas sociais. As relações foram complexas, no caso das internacionais. Eventos como a crise econômica e o escândalo da corrupção da Petrobras desempenharam papéis importantes em seu mandato, contribuindo para um período político tumultuado no Brasil. O impeachment de Dilma Rousseff foi um evento político significativo durante seu mandato como presidente do Brasil. Em 2016, Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment no Congresso Nacional, que resultou em sua destituição do cargo. O processo de impeachment foi baseado em acusações de irregularidades fiscais, especificamente em relação a manobras orçamentárias conhecidas como pedaladas fiscais, nas quais o governo atrasou o repasse de recursos a bancos públicos para artificialmente o resultado fiscal do país. O processo de impeachment foi altamente controverso e polarizou a sociedade brasileira. A oposição argumentou que as ações de Dilma configuravam crimes de responsabilidade fiscal, enquanto seus apoiadores consideravam o processo como um golpe político. O impeachment foi aprovado pelo Congresso e resultou na saída de Dilma Rousseff da presidência, sendo substituída pelo seu vice, Michel Temer. Esse evento teve importantes repercussões políticas no Brasil e gerou debates acirrados sobre a legalidade e a legitimidade do processo de impeachment. Independente das interpretações, o impeachment da Dilma Rousseff teve um impacto significativo na política brasileira e na estabilidade do país. O governo de Michel Temer, que se estendeu de 2016 a 2018, foi um período crítico na política brasileira. Esta sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Em termos econômicos, seu governo adotou medidas de austeridade, incluindo a controversa reforma trabalhista e a emenda constitucional do teto de gastos. Essas políticas visavam controlar o déficit político e promover o crescimento econômico, mas também geraram debates acalorados devido às preocupações sobre os direitos trabalhistas e sociais. Questões sociais foram ponto de tensão durante o governo Temer. Os cortes em programas sociais e a reforma da Previdência, que aumentou a idade mínima da aposentadoria, causaram protestos e insatisfação em diversos setores da sociedade. A população expressou preocupações com o impacto dessas políticas nas condições de vida e no bem-estar dos brasileiros. Já no âmbito das relações internacionais, o governo Temer adotou uma abordagem mais programática. O Brasil participou ativamente de acordos internacionais, como o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, e buscou também fortalecer suas relações bilaterais, incluindo com os Estados Unidos. Essa postura refletiu uma tentativa de inserir o Brasil de forma mais competitiva no cenário global. No entanto, o governo Temer também enfrentou desafios consideráveis, especialmente no que diz respeito aos escândalos de corrupção, notadamente a Operação Lava Jato, que abalaram a política brasileira e afetaram a imagem do governo. Em resumo, o mandato de Michel Temer foi caracterizado por reformas econômicas controversas, tensões sociais devido a medidas de austeridade e uma política externa mais pragmática. Tudo isso em um contexto de desafios políticos e legais significativos.